Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de te adorar em comunhão, em família, Jesus. Pai, nós pedimos por esse culto, pedimos que a Tua presença venha ser manifesta, Senhor, no nosso meio. Pai, que a gente não venha se distrair, olhando para um lado nem para o outro, mas que nossos olhos venham estar fixos em Ti, Jesus. Pai, que a gente venha lembrar o motivo pelo qual nos reunimos. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de nos reunir nessa manhã, ser conosco, não permite que o nosso coração venha ser roubado, Jesus, por nada, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos esse momento em Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, se faça presente no nosso meio, Pai. Que nosso coração venha estar verdadeiramente aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que hoje não venha ser mais um domingo, mas, Senhor, que hoje venha ser um domingo no qual nós estamos preparados, Senhor, e nós estamos intencionalmente, Jesus, buscando a Tua face. Ser conosco, Espírito Santo, se faz presente. Nós te entregamos toda a honra e toda a glória, Jesus. Todo louvor, Jesus, para Ti, o único que é digno. Em nome de Jesus. Bom dia, gente.
estrado, rio pelo qual podia se passar andando.
Beleza de Deus, Cristo.
Enche o teu
Deus, ao Espírito Santo. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Ele põe seu tesouro em vasos de barro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Pois estamos vazios, secos, carentes de ti. Ainda há espaço para ti. Se você ora em línguas, não pare, deixa o Espírito Santo te encher essa manhã, deixa ele te edificar essa manhã. Estamos entre irmãos. Deixa o Senhor liberar sobre você cânticos espirituais. Vem subindo o ao cheiro das águas, tudo fica novo. Recebe vida e brota outra vez. Faz fluir aqui
deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Olha do céu e fome e sede, como disse o profeta Isaías, vinde, comprar e comer de graça. Mas você precisa ter fome, precisa ter sede, precisa de um santo desespero pela presença de Deus. O problema é que a gente está disposto a viver mais um dia sem a presença, a gente está disposto a viver mais um dia sem o toque. Mas não é possível viver nem mais um dia, nem mais um minuto, sem sermos conferidos pelo Espírito Santo, com o poder que vem do alto. O Senhor Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, o poder de Deus. Ainda tem o poder de Deus para ser conhecido, ainda tem algo profundo nas Escrituras. Nós ainda precisamos de mais fome, mais sede, mais santo zelo por Deus, por sua presença. E eu creio que o Senhor está nos despertando nessa manhã, nos lembrar que ainda tem tesouros escondidos. A gente ainda não conhece tudo de Deus, que tem lugares mais profundos, e a gente pode caminhar mais fundo no rio, se a gente quiser viver da maneira de Deus, do jeito de Deus, para a glória de Deus. Como está escrito: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Obrigada, Espírito Santo. Nós honramos a tua presença nesse lugar. Nós te honramos, Espírito de Deus. Nós não queremos te apagar. Nós queremos nos encher uns aos outros do teu Espírito, como está escrito, falando entre nós com ações de graça, com cânticos espirituais, com hinos de louvor, com salmos ao nosso Deus. Estão livres, Espírito de Deus. Eu amo ouvir a tua voz, Espírito Santo. Eu amo como você me toca, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito. Amém. Liguei. Amém. Jesus, muito obrigado pelo seu Espírito que é derramado sobre nós. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu, Jesus, um auxiliador. A promessa do Senhor, o Senhor nos garantiu que era de fato melhor que o Senhor fosse, porque assim nós receberíamos o seu Espírito. Então nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Que nessa manhã o Senhor possa desconstruir tudo aquilo que nós viemos construindo, toda a parede, que impede que o Senhor tenha acesso aos nossos corações, às nossas emoções. Jesus, nós queremos declarar: o nosso coração pertence ao Senhor. Espírito Santo, nos ajuda, converta o nosso coração. Tira toda a mentalidade, Jesus, petrificada, todo o coração de pedra, e nos dê um coração como o seu, Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Nós queremos nos parecer com o Senhor, então nos capacita, Espírito de Deus, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, que alegria
ver vocês aqui nessa manhã. I'm so happy to see you guys this morning. É com muito temor e tremor que eu quero compartilhar algo com vocês. It's with great fear that I want to share something with you guys. E se possível, no final, eu queria que nós tivéssemos mais um período de oração, que nós pudéssemos permitir que o Espírito Santo de fato nos toque. And if possible, at the end, I would like us to have another moment of prayer to allow the Holy Spirit to touch us again. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. And that's what we're going to talk about this morning. A ação doce do Espírito Santo nas nossas vidas como discípulos de Jesus. The sweet action of the Holy Spirit in our lives, the Então, disciples of Christ. Se você não se lembra, eu acho que eu já falei já umas 1000 vezes, mas eu vou te relembrar. If you don't remember, I want to remind you of something that I already said. Acho que nem tem como esquecer, né? Nós estamos numa série, We are in a series, e essa série nós chamamos de Fundamentos da Fé, and we call this series Foundation of Faith. e ela é baseada em Hebreus 5 e 6, que o autor vai descrever como as coisas mais básicas da doutrina de Cristo. And it's based on Hebrews 5 and 6, where the author is going to describe the basic things about the teachings of Christ. O leite materno como para um recém-nascido. The maternal milk, like for a newborn. Então nós vimos até agora o arrependimento de obras mortas, So we have seen the repentance of dead sin, so bad actions, a fé em Deus. the faith in God. Nós vimos na semana retrasada os ensinos de batismos. Last week we talked about the teaching of baptism, E nessa semana nós vamos falar sobre a imposição de mãos. and this week we're going to talk about the laying of hands. Por que ela é tão fundamental? Por que ela é tão necessária na vida de um discípulo de Jesus? Why is it so important in the life of a disciple of Christ? Eu não sei se você lembra, nós falamos que o autor descreve como 3 pares, I don't know if you remember, but we see that the author, he divides in 3 pairs, como se fosse 3 fases na vida de um discípulo de Jesus. almost like it's 3 phases in the life of a disciple of Christ. Então, primeiro eu preciso reconhecer a minha condição caótica So first I have to recognize my chaos situation in my life, e minha impossibilidade de resolver a situação caótica. and the impossibility of me fixing the chaos. Creator. E aí nós depositamos a nossa fé em Deus, esse aspecto que o autor vai descrever. And we put our faith in Christ. That's the second topic that the author is going to talk about. Porque eu sei que eu não posso resolver meu problema, mas tem alguém que pode, Jesus Cristo. Because I know that I can't fix my own problem, but I know who can, Jesus Christ. Essa é a primeira fase. That's the first phase. A segunda fase que o autor vai descrever, um segundo par que ele descreve, The second phase, the second pair that the author is going to talk about, é o batismo e a imposição. it's the baptism and the laying of hands. E esses dois aspectos precisam necessariamente caminhar And juntos. these two aspects, they need to walk together. Então, se você lembra, semana retrasada nós começamos falando sobre o porquê do batismo, o que ele significa. And if you remember last week, we talked about the baptism and what it means. E hoje nós vamos continuar a nossa pregação, And today we're going to keep going with our preaching, falando como de fato o batismo aponta para a vinda do Espírito do Senhor. talking how the baptism points to the coming back of the Lord. E quais são as implicações na vida de um discípulo de Jesus. And how that can affect the life of a disciple of Christ. Então eu quero ler alguns textos com você. So I want to read some texts with you guys. Nós lemos na semana retrasada, We read last week, mas eu quero revisitar novamente, but I want to revisit. porque eu preciso que você entenda que todos os que escreveram, né, ali os textos apostólicos do Novo Testamento, Because everybody who wrote the apostolic messages, the books, eles colocavam batismo e o recebimento do Espírito Santo juntos. they put the baptism and the receiving of the Holy Spirit together. Então, em Atos 2, Pedro está pregando para uma multidão In Acts 2, Peter is preaching to a multitude of people, e ele vai dizer, olha, se arrependam and he says, repent e sejam batizados em nome de Jesus and be baptized in the name of Jesus, para que vocês recebam o Espírito de so you Deus. can receive the Spirit of the Lord. Então, quando nós olhamos para Mateus capítulo 3, do verso 11 ao 17, eu quero ler com você. So when we look at Matthew chapter 3, 11 to 17, I want to read it with you guys. O texto diz o seguinte: João Batista estava dizendo, eu os batizo com água para o arrependimento,
Mas depois de mim virá alguém que é muito mais poderoso do que eu. Tanto é que eu nem sou digno de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele traz a pá em suas mãos, ele limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedir, dizendo-lhe: eu é que preciso ser batizado por ti, e você vem a mim? Jesus respondeu: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, sobre Jesus. Então uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Então aqui nós temos a descrição de Jesus, próprio Messias, sendo imerso nas águas. So here we have a description of Jesus, the Lord, being baptized in water. E aí nós vemos que automaticamente, depois que Jesus é submerso nas águas, quando ele retorna, a primeira coisa que acontece, o Espírito Santo, em forma de pomba, desce sobre ele. And we see that right after Jesus gets baptized, we see that a dove comes from, the Holy Spirit in the form of a dove comes from heaven. Então, nós vemos que a mensagem de João Batista, ela se baseava nesse quesito. And we see that the message of John the Baptist, it was based on this baptism, probably. Que eu vou batizar, ou seja, eu estou preparando o caminho do Messias, eu vou batizar vocês para o arrependimento. I am preparing the way for the Messiah, so I'm going to baptize you for repentance. Porque está vindo alguém depois de mim que ele irá batizar vocês com o Espírito Santo. Because there's someone coming after me that he's going to baptize you with the Holy Spirit. E com fogo. And with fire. Então, não é o nosso assunto, eu quero só tocar nisso. O que significa com fogo? It's not our main focus, but I want to talk about what it means to baptize with fire. Hoje, existe existe, não é uma disputa, mas existe uma argumentação sobre se é uma coisa boa ou uma coisa ruim ser batizado com fogo. Today we see a debate between whether it's good or bad to be baptized with fire. Nós temos músicas que nos batiza com fogo, eu quero ser batizado com fogo. We have music talking about being baptized with fire. I want to be baptized with fire. Mas eu acredito, e eu posso mudar de ideia depois, mas eu acredito que o que João Batista está falando aqui tem a ver com juízo. Então, ser batizado com fogo não é algo bom. I know that when I look at this, I see that John the Baptist, he's talking about being baptized with fire as not something that is so good. Porque ele vai dizer, olha, aqueles que forem batizados com o Espírito, eles serão como trigo, onde o próprio Messias ajuntará no seu celeiro. He's talking about those who are going to be baptized with fire, they're going to be joined together like a tribe. E aqueles que forem batizados com fogo, and those who get baptized with fire, provavelmente receberão juízo. They will probably receive judgment. Ou seja, só existem duas opções para nós. So there's only two options for us. Ou nós somos batizados com o Espírito, We're either baptized with the Spirit, ou seremos batizados com o fogo do juízo de Deus. or we will be baptized with the fire of judgment of God. Quem lembra que nós citamos 1 Tessalonicenses, onde Paulo vai dizer, olha, Deus está vindo com fogo e com seus anjos para executar juízo contra todos os ímpios. In 1 Thessalonians, we talked about how God is coming with fire to bring judgment to the people. Então eu não sei você, mas entre as duas opções, sem pensar duas vezes, eu prefiro ser batizado com o Espírito do Senhor. He brings two options, but in my case, I would prefer to be baptized with the Spirit of the Lord. E isso era tão essencial, gente, para a vida de um discípulo, But that was so essential to the life of a disciple, que em Atos 19, Paulo está lá na cidade de Éfeso, that in Acts 19, Paul is in the city of Ephesus. E ele encontra alguns discípulos, a primeira pergunta que Paulo faz é, vocês receberam o Espírito Santo? He meets some of the disciples and he asks, did you guys receive the Holy Spirit? E aí eles vão dizer, olha, não, a gente só foi batizado no batismo de João das águas. And they're going to say, no, we were only baptized with the baptism of John in the water. E aí Paulo explica, olha, o batismo de João é só para arrependimento, mas ele disse que quem cresce nele, isto é, Jesus, ele batizaria com o Espírito. And he says the baptism of John is only for repentance, but he said that whoever believes in him can be baptized with the Spirit.
Então a Bíblia vai dizer que aí Paulo começa a orar sobre ele, impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. The Bible says that Paul puts his hands on them and they receive the Holy Spirit. Então a minha intenção é te mostrar que a imposição de mãos tem tudo a ver com a comunicação do Espírito de Deus. So I want to show you guys that the laying of hands has a lot to do with the impartation of the Holy Spirit. É por isso que o autor vai dizer, olha, isso aqui é uma das coisas mais básicas que todo cristão precisa saber. That's why the author is going to say this is the most basic principle that every Christian should know. E não só saber, como nós já falamos diversas vezes, precisa saber explicar, ensinar para as outras pessoas. Not just know, but also know how to explain to other people. Então existem alguns escritos que são não são canônicos, não estão na Bíblia, mas eles datam o primeiro século. There are some texts that are not in the Bible, they're back in the 1st century. Mas demonstra como os primeiros discípulos, eles agiam, né, de acordo com o evangelismo e com o recebimento de um novo discípulo. But they show how the first disciples, they would act with evangelizing and just the first reaction that they had back in the day. E alguns textos mostram que assim que a pessoa se batizava, a primeira coisa que a comunidade inteira fazia era oração e imposição de mãos sobre aquela pessoa. And they show that the first thing the community would do after the person gets baptized is laying their hands so they could receive the Holy Spirit. Então, antes de eu te falar o que significa a imposição de mãos So before I explain to you what the laying of hands means e por que ela é necessária, and why it's necessary, eu quero te dar o fundamento que as escrituras já vinham construindo. I want to give you the foundations that the scripture shows. O que significa a imposição de mãos? What does it mean, the laying of hands? Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, principalmente, When we look at the Old Testament, nós vemos que era uma prática muito comum. we see that it was a very common practice. Marcos vai descrever isso, que Jesus, somente quando ele estava com as crianças vinham até ele e ele impunha as mãos sobre as crianças. Mark is going to show that when Jesus was with the kids, he would lay his hands on the kids. Então, quando nós olhamos para as escrituras, existem três significados para a imposição de mãos. When we see the scriptures, we see that there are 3 meanings for the laying of hands. A primeira é a repartição de uma bênção. The first would be to share a gift, a blessing. Então, como nós fazemos diversas vezes, nós vamos orar por uma pessoa, nós impomos as mãos, abençoando a vida daquela pessoa. When we go to pray for someone, most of the times we lay our hands on them. Então, como eu disse, Jesus fazia isso com as crianças. Like I said, Jesus would do that to the children. A segunda situação que isso acontecia era, por exemplo, quando um israelita ele ia oferecer o seu sacrifício perante o Senhor. The second time that would happen is when an Israelite would offer their sacrifice to the Lord. Então era a tradição que eles colocassem a mão sobre a cabeça do animal que fosse ser sacrificado. It was a tradition for them to put their hand on the head of the animal that would be sacrificed. Como uma forma de substituição. Então, olha, o meu pecado está sendo transferido para esse animal e o sacrifício dele traz perdão e paz para com Deus por causa dos meus pecados. As a form of passing their sin to that animal, so then after that sacrifice, they can be forgiven of their sin. E o terceiro ponto, que é nesse que eu quero focar, And the third point, and that's the one that I want to focus, nós encontramos lá em Números 11, we see in Numbers 11, no versículo 25. verse 25. Então, Jetro tem uma ideia, ele chama Moisés e fala, Moisés, você não vai dar conta de lidar com esse povo sozinho. So Jethro has an idea. He says, Moses, you're not going to be able to deal with all these people. Em outras palavras, Jetro está dizendo, levanta uma liderança. In other words, he's saying, raise up a leadership. E aí Moisés achou a ideia muito boa. And Moses liked the idea. Ele chama 70 anciãos. He calls 70 elders. E aí, diante de todo o povo, Moisés impõe as mãos sobre eles. And before all the people, he laid his hands on them. E aí o texto vai dizer o seguinte, então o Senhor desceu da nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre Moisés e pondo sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, eles profetizaram, mas depois nunca mais. Então, nós vemos aqui a comunicação do espírito. So here we see the communication of the Spirit. Então Moisés, que era o mediador entre Deus e o povo da aliança, Moses as the mediator between God and the people of this alliance, que possuía o Espírito de Deus. that had the Spirit of God. Quando Moisés põe a mão sobre aqueles 70 anciãos, ele está comunicando o Espírito que estava sobre ele com aquela galera. When he lays his hand on those 70 elders, he's communicating the Spirit that was in him to them.
E nós falamos disso na semana passada, como Moisés prefigura Cristo, aponta para a pessoa de Cristo, a sua obra. And we see how, we talked about this last week, how Moses, he points to the image of Christ. Mas existe uma pequena diferença, But there's this slight difference. que na verdade é muito grande, And actually it's very big. que Moisés vai dizer, olha, assim diz o Senhor. Moses says, so says the Lord. Então Moisés sobe o Monte Sinai, ele recebe a palavra de Deus, So he goes to the Mount Sinai and he receives the word of God. ele desce e ele vai dizer, olha, assim é o que diz o Senhor. And he goes and he says, this is what the Lord is saying. Em Mateus 5 nós vemos Jesus, ele sobe na montanha And in Matthew 5, we see that Jesus goes up the mountain e ele vai dizer, olha, assim vos disseram, and he says, just like they told you, mas eu vos digo isso. but I tell you this. Então Jesus vai dizer, por exemplo, olha, disseram para vocês, não matarás. So Jesus says, they told you to not kill. Mas eu vos digo que se você não, tiver uma ofensa contra o seu irmão, But Jesus says, but I tell you, if you have an offense against your brother e lançar, né, e proferir palavras torpes, and say bad words, de maneira nenhuma você escapará ao juízo. you will not escape judgment. Então, em outras palavras, o que Jesus está fazendo? So in other words, Jesus is Ele não está só comunicando uma mensagem de Deus, not only communicating a message of the Lord, mas Jesus é o próprio Deus encarnado dizendo, olha, isso é o que eu digo para vocês, essa é a forma que eu espero que vocês vivam. but Jesus is God informing the people how he wants them to act, to live. E Jesus dá uma lei que parece ser muito mais complicada do que toda a Torá. And Jesus gives a law that seems way more complicated than the entire Torah. Porque a Torá vai dizer, olha, um dos 10 mandamentos, não adulterarás. Because Torah is going to say in the 10 commandments for you to not have adultery, not to commit adultery. Só que aí Jesus vai dizer, olha, eu digo mais para vocês. And Jesus is going to say, I'll say more. Se alguém olhar e no seu íntimo desejar uma outra mulher, If someone looks and they want that another woman, ou um outro homem também, Or só aplica nos another dois man. casos. Então, essa pessoa já cometeu adultério. that person has already committed sin. Por quê? Porque Jesus veio mostrar que o problema não é apenas as nossas ações. Because Jesus came to show that our actions, they are not the only problem. E aí nós falamos disso sobre arrependimento de obras mortas, que não é só o que eu deixo de fazer, o que eu faço. And we talked about the repentance of that works, that it's not just repenting of the things that I don't do. Mas o problema da humanidade é porque, por causa do pecado, a natureza do homem But the problem with sin is the nature of the man se opõe a tudo aquilo que é sagrado e se opõe à lei de Deus. goes against everything that's holy, the law of God. Então, você tem a eleição de uma nação. No Antigo Testamento, Deus chama a nação de Israel e fala, olha, eu tenho uma missão para vocês. So we see the election of a group of people. So God is going to look at the group of Israel and he's going to say, I have a plan with you guys. Essa é a minha lei, esses são os meus estatutos, é o que eu espero que vocês façam. This is my law. This is what I expect you to do. E nós vemos que, vezes após vezes, And we see time after time, a nação de Israel não conseguia manter o padrão divino, the nation of Israel could not keep up the divine expectations. não porque a lei era muito complicada ou porque ela é ruim demais. Not because that the law was too hard or way too complicated. Porque a gente, né, principalmente na nossa época, a gente criou uma aversão à lei. Because in our time, we created a new version of the law. A gente fala, não, eu sou do time da graça. Oh, I'm in the team of grace. Não, a lei veio para nos matar. The law came to kill us. Não, irmão, a lei veio para mostrar o que já estava morto no nosso coração. No, but the law came to show what was already dead in our hearts. A lei veio para mostrar que o nosso problema é a nossa incapacidade pela nossa natureza de obedecer os mandamentos do Senhor. The law came to show us that we cannot obey the law of the Lord. Ao ponto de Paulo dizer, olha, gente, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. To the point where Paul says that the good that I want to do, I don't do. Aí o Oficina G3 acrescentou, o mal que eu não quero fazer, esse persegue os meus passos. And he kept saying, the bad that I don't want to do, that's what I do. Mas embora eu queira fazer o bem, a minha natureza não coopera para isso. Even though I want to do good, my own nature, it doesn't help me to do that.
embora exteriormente, né, esse era o grande problema dos fariseus, eles pareçam santos seguidores da lei, even though they want to show holiness, that's the problem with the Pharisees. o que Jesus vai dizer, olha, o interior de vocês é poluído de corrupção. And Jesus is going to say, your interior is polluted with corruption. Então qual que é o nosso problema? So what's our problem? Porque nós temos um coração que não se inclina para a lei do Senhor. We have a heart that is not turned to the law of the Lord. As nossas vontades e impulsões são mais fortes, na maioria das vezes, do que a nossa racionalidade, daquilo que nós queremos fazer. Our own wishes and wants are stronger than what our rational mind tells us to do. Então o que é que nós precisamos? So what do we need? Nós precisamos de uma intervenção divina no nosso coração. We need a divine intervention in our hearts. Então quem lembra, quando nós falamos a respeito de batismo, batismo nada mais é do que imersão, você imergir nas águas. We talked about baptism. Baptism is for you to immerse in the water. E aí você saía, né, ritualmente purificado. And ritually you would get out purified. Então todas as vezes que um israelita ele ia entrar no arraial, ele precisava se purificar se ele tivesse tido contato com mortos, várias coisas impuras. So Israelite, every time they would go back to the camp, they would need to purify themselves if they had contact with anything that's not pure. Todas as vezes que eles iam oferecer sacrifício no templo, o israelita precisava passar por aquilo que nós falamos o mikvah, é você imergir na água e sair purificado. Every time they would give sacrifice, they needed to purify themselves in order to go into the temple. Todas as vezes que os sacerdotes, os levitas, eles iam, né, executar as suas funções, eles precisavam se purificar nas águas. Every time the Levites, they needed to go in, they needed to do whatever they had to do. They had to purify themselves. E muitas das vezes era um ritual que, né, trazia uma purificação externa, mas o coração ainda estava cheio de imundície. And it was a ritual that would clean the outside, but the inside was still very corrupt. Mas nós falamos a respeito disso todas as vezes que eles queriam ter acesso à presença de Deus. We talked about that every time they wanted to have access to the presence of the Lord. Porque Deus habitava no arraial. Because Lord, He dwelled in the camp. Deus habitava principalmente dentro do templo. God dwelled inside the temple. Então todas as vezes que alguém queria se aproximar de Deus, ele precisava passar por esse ritual de purificação. So every time someone wanted to come close to God, they needed to go through this ritual of purification. Mas agora em Jesus, é o que nós descobrimos quando nós nos batizamos no nome de Jesus. But now in Jesus, we discover that when we baptize in the name of Jesus, eu não preciso me batizar todos os dias. I don't need to baptize every day. Eu não preciso tomar banho todas as vezes que eu vou vir pro culto. I don't need to shower every time I come to church. Por causa disso, mas a gente pode tomar banho por questão de higiene. Because of that, but we can shower for hygiene. Mas o ponto é, agora através do sacrifício de Jesus, But now, through the sacrifice of Jesus, através do seu sangue que nos purifica, through His blood that purifies us, nós nos batizamos apenas uma vez, we baptize only once. porque nós depositamos a nossa confiança no sacrifício de Jesus e não na nossa capacidade de manter a nossa purificação. Because we put our faith in the sacrifice of Jesus and not in our own strength to keep the holiness of Christ. Mas agora que eu estou purificado diante do Senhor, But now that I'm purified before God, Deus disponibiliza God makes it available, a sua presença dentro de His nós, presence in us, que transforma o nosso coração. that transforms our hearts. E agora eu vou ter esse coração inclinado para a lei de Deus. And now I'm going to have this heart turned toward the law of God. Então nós falamos a respeito disso na semana retrasada. Agora eu não preciso ir me purificar para ir no templo, por quê? So we talked about this last night. Now I don't have to go to the temple and to get purified, no, to purify myself to go to the temple. Porque a presença de Deus agora, através do seu Espírito, repousa, habita em nós, indivíduos, e em nós, comunidade. Because the Spirit of the Lord, it dwells inside of us and within our community. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer, olha, através do sangue de Jesus, nós temos um novo e vivo caminho à presença de Deus. That's what Hebrews are going to say. Through the blood of Jesus, we can have access to the living presence of the Lord. Que não depende dos nossos esforços e rituais de purificação. That it doesn't depend on our own strength or rituals.
dos nossos sacrifícios, our sacrifices. depende da obra do Messias. It depends on the work of the Messiah. Mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade perante o Senhor. But that doesn't take away our responsibility in the presence of God. Então muitas das vezes nós criamos essa dicotomia, né? Não, eu sou o time da graça e tudo é só de graça, eu não preciso fazer nada. Sometimes we create this difference that, oh, I live in grace, so I don't have to do anything, just live in grace. Ou eu posso fazer tudo porque eu estou na graça. Or I can do everything because I live in the era of grace. Quando nós olhamos que um dos sinais da nova aliança, When we see one of the signals of the new alliance, que é o que Ezequiel vai dizer em Ezequiel 36, that's what Ezekiel is going to say in Ezekiel 36. Deus está falando, olha, eu vou fazer uma nova aliança com a nação de Israel, I'm going to make a new covenant with the nation of Israel, onde eu vou remover esse coração de pedra que é fechado, que não se inclina para a minha lei, where I'm going to take away that heart of stone that doesn't turn themselves to me, to my law, e eles serão aspergidos por águas, and they will be baptized. No, I don't know. Sprinkled. e eles vão receber o meu espírito, And they will receive my spirit, e eles terão um novo coração, um coração de carne, and they will have a new heart, a heart of flesh, onde eles farão o quê? Onde eles obedecerão a todos os meus estatutos e a minha lei. where they will obey all my statutes and my law. Então lá em Jeremias 31, Jeremias está falando a mesma coisa. In Jeremiah 31, Jeremiah is saying the same thing. Ele vai dizer, olha, eis que vem dias onde eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, a nação de Israel, It's talking about a day where they're going to make a new covenant with the nation of Israel, onde ninguém mais vai precisar falar a respeito do Senhor, where nobody's going to have to talk about the Lord, porque eles todos me conhecerão because everybody will know him, e todos obedecerão os meus estatutos caminhando na minha lei. and everybody will obey their his statute, walking in the law. Então, o primeiro ponto que eu quero fazer aqui, o que a imposição de mãos significa? So the first point that I want to make, what does the laying of hand means? Então nós vimos, lá em Números vai dizer isso, que o Espírito é comunicado pela imposição de mãos, Numbers is going to talk about that the Spirit is communicated through the laying of hands. Então, o novo Moisés, na verdade, Moisés era uma sombra que apontava para o Messias, o mediador da aliança. So the new Moses was the shadow that would point to Jesus, Que possuía o Espírito do Senhor. that had the Spirit of the Lord. Ele, comunicaria o seu Espírito para os seus discípulos He would communicate his Spirit to his disciples através da imposição de mãos. through the laying of hands. E aquele mesmo Espírito que estava no Messias, And that same Spirit that was in the Messiah agora habitaria no meio dos seus discípulos. would dwell within the disciples. É por isso que Jesus vai dizer, olha, é necessário que eu vá. That's why Jesus is going to say, it's necessary that I go, Porque a minha morte, because my death, ressurreição e ascensão resurrection, and ascension garante para vocês guarantees to you guys o que sempre faltou. what always was missing. A capacidade de obedecer à lei de Deus e ter um coração onde o povo de Deus amará os estatutos do Senhor. The capacity to follow the law of God, where your hearts love to follow the statutes. Então nós tínhamos várias direções que nós poderíamos falar a respeito do Espírito, We have different directions that we could talk about the Spirit, mas depois a gente vai fazer uma série só sobre o Espírito Santo. but we're going to do a series on the Holy Spirit later. Mas para o nosso contexto, e até para a mensagem ali de Hebreus, que nós estamos falando a respeito do Evangelho, But for our context, where we're talking about the gospel, eu quero falar de 3 aspectos específicos. I want to talk about 3 specific aspects. Então, primeiro, o Espírito Santo é a presença de Deus habitando no nosso meio. First, the Holy Spirit is the presence of God dwelling in our midst. E aí Jesus vai dizer isso em João 2, destrua esse templo e eu vou reconstruir em 3 dias. Jesus is going to say that in John 3, destroy this temple and I'm going to rebuild in 3 days. Segundo Coríntios, Paulo vai dizer, olha, vocês não pertencem a vocês mesmos, vocês pertencem a Deus, porque são templo do Espírito do Senhor. And 2 Corinthians, Paul is going to say, you don't belong to your own self, you belong to the Lord. Porque nós somos purificados para termos acesso contínuo à presença de Deus pelo seu Espírito que habita em nós. Because we are purified to receive a continuous presence of the Lord. E nós vemos isso ao longo de todas as Escrituras. Gênesis começa com Éden, Deus habitando no meio do seu povo. And we see that throughout the whole
scripture. We see it in Genesis. God would dwell in the midst of his people. E aí, por causa do pecado, a presença de Deus é removida da criação. And because of sin, the presence of God is lifted from creation. Aí Deus elege uma nação, a nação de Israel. And God chooses a nation, the nation of Israel. E Deus vai dizer, olha, agora eu vou habitar no meio de vocês. And he's going to say, I'm going to dwell in the midst of you guys. E tanto o tabernáculo quanto o templo tinham imagens que apontavam para o Éden, de querubins, de árvores, de flores. And in the temple and in the camp, we would see that there were images that would point to the Garden of Eden. Porque Deus estava o tempo todo apontando para o desejo do seu coração. Eu quero proximidade com o povo que eu criei. Because God was pointing to what he wanted. I want to be close to the people that I created. Mas agora nós vamos ter que colocar algumas regras e leis. Por quê? Porque o pecado tomou conta da criação. But now we're going to have to put some laws and rules because sin has taken part of their hearts. E Deus é santo. And God is holy. Então quando Deus estabelece sacrifícios, So when God established sacrifices, não era para que Deus pudesse habitar no meio do povo. it's not so God could live within the people. Deus já estava lá. God was already there. O intuito era para que a presença de Deus permanecesse no meio do What he povo. wanted was for the presence to stay in the middle Então of. Deus estava dizendo, olha, eu sei da dificuldade de vocês, do coração pecaminoso, então eu vou providenciar métodos. God is saying, I know how hard it is. I know that your heart is sinful, but I'm going to give ways onde a minha presença possa permanecer no meio de vocês. where my presence will be able to stay with you guys. Nós vemos que em Jesus, Paulo vai dizer isso, a plenitude de Deus habita na pessoa de Jesus. We're going to see that Paul's going to say that the presence of the Lord exists Em Jesus. in Jesus. E aí nós temos então, depois de Jesus é assunto aos céus. E ele vai dizer, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. When Jesus goes to heaven, he says, I'm not going to leave you guys alone. Agora eu providenciei um meio, através do meu sacrifício, onde a minha presença possa estar no meio de vocês novamente. There's a way where my presence can be dwelling among you guys again. E vai chegar um dia onde Deus, removendo o pecado de toda a criação, aí a presença, aí Apocalipse vai dizer isso, que Deus, Pai, né, o Filho e o Espírito habitarão em toda a criação novamente. And there's going to come a day where the Father, the Son, and the Holy Spirit will dwell in the middle of us. Então a primeira coisa que o Espírito nos aponta é para o desejo e a promessa de Deus. So the first thing that the Spirit points to is the wishes of the Lord. E aí Paulo vai dizer isso aos Coríntios, And Paul's going to say that to the Corinthians. que o Espírito Santo é o selo, essa garantia das promessas vindouras. That the Holy Spirit is the guarantee of these promises that are to come. Ou seja, Deus habitando em espírito no nosso meio é a garantia de que um dia nós o veremos face a face, nós o conheceremos como somos conhecidos. God dwelling in our midst is the guarantee that we will one day see him face to face. Então a primeira realidade, o Espírito Santo nos aponta para a presença de Deus, o seu desejo no meio do seu povo. So the first reality is that the Holy Spirit points us to this place where God is dwelling in our midst. O segundo ponto, o Espírito Santo é aquele que nos capacita para a missão de Deus. The second point is that the Holy Spirit is the one that capacitates us for the mission that the Lord has. Então o Espírito Santo não é uma sensação, The Holy Spirit is not a sensation. não é só falar labachúrias. It's not only to speak in. Embora nós acreditamos e valorizamos muito, né, o falar em línguas, os dons, We do give a lot of value to speaking in tongues. mas o Espírito Santo ele tem o mesmo desejo que Jesus teve, But the Holy Spirit has the same wishes that Jesus had. de glorificar e de que a obra de Deus seja consumada na criação. To glorify and so that the plan of God would be consummated in creation. Então qual que é a obra de Deus? What is the work of God? O que Deus está fazendo? What is God doing? Porque se a gente não parar para se fazer essa pergunta, If we don't stop to ask ourselves this question, é muito provável que nós faremos outras coisas que Deus não nos pediu it's very normal for us to do things that God didn't ask us to do. e tentaremos colocar o selo de Deus, And we will try to put God's approval. dizendo, não, estou fazendo isso aqui em nome de Deus. Oh no, I'm doing this in the name of the E Lord. aí Jesus vai dizer, olha, naquele dia muitos virão, olha, Deus, eu fiz tudo isso no seu nome, eu expulsei demônios, eu fiz tanta coisa. Mas aí Jesus vai dizer, eu nem conheço vocês. Jesus is going to say that there's going to come a day where they're going to say, oh, I did this, I prayed and everything. And Jesus is going to say, I never knew you. Então, para que nós não sejamos esse grupo de pessoas que se apresentarão diante do Senhor, So that we don't become those group of people where they present themselves to e Jesus. Jesus diz, eu não vos conheço, And Jesus says, I don't know you. nós precisamos saber o que Deus está fazendo. We need to know what the Lord is doing. E aqui Jesus vai dizer em João 14, And Jesus is going to say in John
14. Eu vou enviar o Consolador para vocês. I'm gonna send the helper to you guys. E ele vos ensinará todas as coisas que vocês precisam saber. And he will teach you everything that you need to know. Por quê? Porque o Consolador, o Espírito Santo, é o próprio Deus. Because the Holy Spirit is God. Então Deus sabe o que Deus está fazendo. And God knows what he's doing. E aí, lá em Atos 1, versículo 6 ao 8, In Acts 1, verse 6 to 8, nós temos os discípulos perguntando para Jesus. Jesus já tinha ressuscitado. we have the disciples asking Jesus, he has already resurrected. Aí eles perguntam, Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? And he asks if it's now that Jesus is gonna redo the kingdom. E Jesus diz, olha, não compete a vocês saber os tempos e as estações que Deus estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas aí Jesus vai dizer o seguinte, é como se Jesus dissesse, olha, não queira saber o quando sem antes saber o como. Jesus is saying, don't try to know how before knowing the when. No, don't try to know the when before knowing the how. Por quê? Porque existe um meio, existe uma forma, um plano de Deus Because there's a way, there's a plan of the Lord que Jesus não vai voltar, o reino não vai ser instaurado até que isso aconteça. that the kingdom will not be established before those things happen. Jesus vai dizer o seguinte para eles, olha, mas vocês receberão o poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vocês e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então o que Jesus está dizendo? Olha, o que cabe a vocês saber agora é como Deus vai fazer o que ele prometeu. And Jesus is saying, the only thing you need to know is how God is going to do his plan. Deus vai enviar o seu Espírito para que vocês recebam poder, God is going to send his spirit so you guys can receive power, o dunamis de Deus, the dunamis of God, para que vocês sejam a minha testemunha. so you can be my witness. E testemunha é alguém que fala a respeito do que viu ou do que ouviu. A witness is someone who says something that they saw. E é claro que Jesus está falando de uma testemunha verdadeira, ou seja, vocês comunicarão coisas que são verdades. And obviously we're talking about a true witness, so they're going to communicate some truth A respeito do plano de Deus e do que Deus deseja. about the plan of God and about the wishes of God. Então nós vimos, Deus deseja habitar no meio do seu povo, So we see that God wants to dwell in the midst of his people, mas Deus deseja também se tornar conhecido. but God also wants to be known. Jesus vai resumir a vida eterna como em João 17 como o conhecimento de quem Deus é. John is gonna summarize the eternal life as knowing who God is. Então lá em Colossenses 1, Paulo, no primeiro capítulo, ele demonstra o seu coração. In Colossians 1, Paul is gonna talk about the heart, A sua missão. the mission. E aí Paulo vai dizer, olha, eu prego a respeito de Jesus, eu dou testemunho a respeito de Jesus, Paul's gonna talk about his mission, so he's gonna say, I preach about Jesus, que é aquele que criou todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele e para ele. he is the one that built everything. Everything was built through him and for him. Ou seja, ele é de fato Yahweh, ele é o Deus criador de todas as coisas. He is Yahweh, he is the creator of everything. Mas ele tomou a forma humana, ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser reconectados com o Senhor. But he took the form of man, he died for us so we could be reconnected with God. Ou seja, a primeira coisa que Paulo está falando, Deus está se fazendo conhecido. So the first thing that Paul is saying, God is making himself known. E Deus está demonstrando as suas emoções e sentimentos de uma forma que nada na criação esperava. And God is showing his emotions in a way that creation, they didn't expect. Porque se eu sou Deus, eu mandaria mensageiros no máximo. Because if I'm God, I would only send messengers. Não me ouviram, vai todo mundo tostar. If nobody listened to me, then you're all gonna burn. Mas Paulo está dizendo, olha, Deus foi além do que nós jamais imaginaríamos. Ele tomou uma forma humana e ele morreu em nosso lugar para nos garantir salvação. But God went beyond what we expected. He took the form of man and he died in our place. Ou seja, Deus é intencional. Tudo que ele faz, ele está demonstrando o seu caráter, as suas emoções, quem Deus é. So God is intentional. Everything that he's doing, he's showing his character, his heart. Porque vida eterna é a respeito disso. Por quê? Porque a vida eterna é a respeito disso. Because eternal life is about that. E depois ele vai dizer, ó, mas agora eu me desgasto até que seja produzido um povo maduro entre vós. But Paul's going to say, I waste myself until mature people are made within you guys. Por quê? Porque além de Deus querer se fazer conhecido, Deus deseja um povo. Because God does not only want to make himself known, he wants the people that he created. Então lá em Efésios, Paulo vai dizer isso, porque ele nos predestinou antes da fundação do mundo.
Paul is Deus going nos to say escolheu that. antes da fundação do He mundo. chose us even before the world was created. E Paulo não está falando Deus foi seletivo escolhendo um por um, quem vai ser salvo e quem não é. He was not selective in choosing, oh, this is going to be saved, this is not going to be Paulo está saved. dizendo, olha, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um propósito. Deus escolheu que ele queria um povo. Paul is saying that before the world was created, God had a plan already. E qual que é a missão que Deus dá para esse povo? And what's the mission that God gives to these people? Tornar Deus conhecido. To make God known. É o que Jesus vai dizer, olha, eu oro não só por esse, mas eu oro por todos aqueles que o Senhor me enviar, Paul's going to say, I pray not only for those, but for everybody that you're going to send me. para que eles sejam um, That they will become one. para que o estilo de vida deles That the way that they live seja um testemunho de que Deus de fato existe, de que fato Ele mandou o seu Messias. will be a testimony that the Lord came and that God sent His Son. Então, quando nós olhamos para Gênesis, Deus pega Adão e Eva, So when we look at Genesis, we see Adam and Eve, e Deus vai dizer para eles, olha, se multipliquem and God is going to say, multiply e dominem sobre toda a terra, and take dominion over the whole world, carregando a minha imagem e agindo conforme a minha semelhança. carrying my image and acting in likeness to me. Então, a missão que Deus dá para Adão e Eva So the mission that God gives to Adam and Eve é para que eles sejam imagem do Senhor, sendo um reflexo de quem Deus é, is that they are the image of God, being the reflection of who God is, enchendo toda a terra do conhecimento de Deus, da glória de Deus. É o que o Abacuque vai dizer. filling the whole world with the glory of God, with the presence of God. Só que nós sabemos a história. Adão e Eva pecaram. We know the story and we know that Adam and Eve sinned. Abortaram a missão de Deus. They aborted their mission. E aí Deus demonstra que ele não terminou e não desistiu. And we see that God shows that He has not stopped. Deus chama uma nação, God calls a nation. fala, olha, eu vou fazer uma aliança com vocês. I'm going to make a covenant with you guys. E o que eu espero de vocês? And what I expect from you guys. Por que eu tô dando essas leis para vocês? Why I'm giving you these laws. Primeiro, Deus estava se fazendo conhecido. God in here, He's making Himself known. Eu não vou ler, mas depois se vocês quiserem eu posso mandar. Eu achei em um livro que eu estava lendo, There's a book that I was reading that talks about this. que tem uma oração que foi escrita em um pergaminho que data aproximadamente a época do Êxodo, ou seja, 3.000 anos, ou quase 4.000 anos atrás. That is dated almost 4,000 years ago. E a oração, resumindo, era o seguinte, era de ela foi escrita em Akkadian, né? Não sei como é que fala. Foi uma língua dos babilônicos e dos assírios, foi escrita em uma língua. And the prayer was written in the Babylonian language. E a oração era basicamente o seguinte, olha, ó você, Deus que está no céu, no qual eu não conheço, me perdoe pelos meus pecados. And the prayer was basically, you, God, that is in heaven, that I don't know, forgive me for my sins. Me perdoa se eu cometi alguma infração que eu não sei. Forgive me if I've done something that I don't know. Por quê? Para conhecer alguém, a pessoa precisa se manifestar. Because to know someone, that person needs to show themselves. Então, quando Deus chama a nação de Israel e se revela para eles, So when God calls the nation of Israel and show Himself to them, Deus está dizendo, olha, existe de fato um único Deus verdadeiro, God is saying there is in fact one true God, e isso é o que me agrada, né? E isso é o que não me agrada, and this is what makes me happy, and this is what makes me not happy. e não é por capricho. Por quê? Porque se vocês me obedecerem, isso vai gerar vida no meio de vocês. And He's saying, if you obey me, this is gonna create life within you guys. Então Deus estava se fazendo conhecido, dando a sua lei. So God was making Himself known, giving His law. E aí lá em Deuteronômio 4, do versículo 5 ao 9, depois você pode ler, mas resume o propósito de Deus para a nação de Israel. And in Deuteronomy 4, you can read it later, but it summarized the nation of Israel. E aí vai dizer, olha, eu lhes ensinei, Moisés dizendo, eu lhes ensinei os decretos e leis, como me ordenou o Senhor, meu Deus, para que sejam cumpridos na terra, na qual vocês estão para entrar e tomar posse dela. Vocês deverão obedecer e cumprir todos os mandamentos, porque os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem esses decretos, a lei de Deus, eles falarão, de fato, essa é uma grande nação, um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos que são tão justos como a lei que estou apresentando para vocês hoje? Então Moisés está dizendo, olha, Deus chamou vocês, seus cabeção, So Moses is saying, God called you guys, para que vocês, vivendo num estilo de vida santo e justo, so when you guys live in a holy and just way of life, sejam como um farol diante de todas as nações, we would be like a light to all the nation. porque eles vão dizer, de fato, quem é como o Deus de Israel?
Because he's going to say, who is like the God of Israel? Que habita no meio do seu povo. That dwells within his people. Quem é como o Deus de Israel, generoso, justo, Who is like the Lord of Israel, who is just and generous. onde as suas leis possibilitam que toda a nação funcione Where his laws would allow the whole nation to work em justiça, in justice, em sabedoria. in knowledge. Ou seja, em outras palavras, Deus está passando o bastão para a nação de Israel para aquilo que ele chamou Adão e Eva. So what God is doing is giving the nation of Israel what he planned to give in the Garden of Eve. Resumindo, a forma como vocês vão viver serão testemunha a meu respeito. So to summarize, he's saying the way that you guys are going to live is to show, perdi. Serão testemunha a meu respeito. Would be a witness to about me. E aí nós sabemos que a nação de Israel falhava várias vezes, And we would see that the nation of Israel will sin many times. adorava outros deuses. They will worship other gods. Então, qual que é a missão de Deus? So what's the mission of God? Deus está se fazendo conhecido através da história e através do seu povo. God is making himself known through history and through his people. É por isso que Jesus vai dizer, olha, a glória que o Senhor me deu, eu compartilho com eles em João 17, And that's what Jesus is going to say. The glory that God gave me, I share with them. para que eles vivam esse estilo de vida onde eles serão como um farol em cima de uma torre, So that they will live this way of life where they will be like a lighthouse. para que todas as nações me conheçam através deles. So that every nation will know me through them. Só que qual que é o problema de Israel, que é o problema de toda a humanidade? So what's the problem of Israel? That is the same problem to all the nations. Saber o que eu preciso fazer não me capacita para fazer o que eu tenho que fazer. Knowing what I have to do does not capacitate me to do what I have to do. Porque como eu disse no início, o nosso problema é o nosso coração, a nossa natureza caída. Because like I said, our problem is our heart. E aí o que Deus faz? Deus envia o seu Espírito, So God sends his spirit. para Deus habitar no meio do seu povo através do seu Espírito, So God can dwell in the midst of his people. e para que Deus possa equipar o seu povo para a missão de Deus. So so God can equip his people for the mission that he Por has. isso que Jesus vai dizer, olha, vocês receberão poder quando o Espírito descer, para que vocês sejam o quê? A minha testemunha, para que vocês continuem a missão que eu comecei desde Gênesis. So that's why Jesus is going to say, you're going to receive the Holy Spirit so you can be equipped to do what I planned since Genesis. E aí é o que Paulo vai dizer então, lá em Romanos 8, do versículo 1 ao 7. So Paul's going to say in Romans 1, Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do quê? Do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu Espírito, o seu Filho, à semelhança de um homem, do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, ou seja, segundo a nossa natureza caída, mas vivemos de acordo com o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para os desejos da carne, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito produz vida e paz. E a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e não consegue fazê-lo. Então o que Paulo está resumindo? O Espírito é aquele que nos capacita para obedecer, para fazer a vontade do Espírito. So what Paul is summarizing here is that the Spirit is what capacitates us to do the work of the Lord. Então muito mais do que te dar um arrepio, So way more than give you chills, o Espírito Santo quer transformar a sua vida de tal the forma Holy Spirit wants to transform your life in a way que você será uma testemunha, será como uma luz entre as nações, entre onde você for, that you will be a light, a witness in the nations wherever you go. que torna o Deus eterno, Criador de todas as coisas conhecido. That makes the eternal God known. Então, para finalizar, Romanos 1, Paulo vai dizer isso. Ele escreve o porquê que ele escreveu a carta aos Romanos. So in Romans 1, Paul is going to explain why he wrote the letter to the Romans. E aí ele vai dizer, está falando a respeito de Jesus, né, e do Evangelho de Jesus. Ele vai dizer, por meio dele e por causa do seu nome, nós recebemos a graça e o apostolado para chamar entre todas as nações um povo à obediência que vem pela fé, pela lealdade. Então, o que Paulo está dizendo em outras palavras? So what Paul is saying, in other words, A minha missão, meu apostolado, é para que eu produza um povo que é obediente ao Senhor. my mission is to create
a group of people they are obedient to the Lord pela ação do Espírito, pela fé. through the faith, through the action of the Spirit. Então no mesmo capítulo ele vai dizer, olha, porque o evangelho é o poder de Deus. In the same chapter, he's going to say that the gospel is the power of God. Que poder é esse? What power is that? É o poder do Espírito que tira toda a minha inclinação aos desejos da carne Is the power of the Spirit that takes away all my wants for the flesh, sins, the sin of e the me dá um flesh, coração de carne inclinado para a lei, para a palavra de Deus. and gives me a heart of flesh that turns themselves to the law of the Lord. E eu vou viver através do Espírito And I'm going to live through the Spirit para que Deus seja conhecido através da minha fala, através das minhas ações, através da minha mensagem. so that God can be known through my words, through my actions. Ou seja, resumindo tudo, o que o Espírito faz? Ele nos capacita para viver como luz perante as nações. So the Spirit capacitates us to live the word in the nations. O que a lei não conseguia fazer só pela lei, What the law couldn't do by itself, que era transformar o meu coração, that it was to transform my heart. Deus o faz através do seu Espírito. God does that through His Spirit. Então, por exemplo, aí Jesus vai dizer, né, para que nós vivamos de uma forma de unidade. And Jesus is going to say so that we can live in unity. Então, para nossa unidade, nós precisamos da ação do Espírito. In order for us to have unity, we need the action of the Spirit. Apenas eu gostar de vocês não significa que nós temos comunhão. Me liking you doesn't mean that we have communion. Significa que nós temos relacionamento. It means that we have relationship. Mas a comunhão só é possível através do Espírito, But communion is only possible through the works of the Spirit. porque o Espírito me ensina a amar como Jesus ama, Because the Spirit teaches me to love like Jesus a loves, servir como Jesus nos serve, to serve like Jesus serves, a perdoar como Jesus nos to perdoa. forgive like Jesus forgives. 70 vezes 7 o mesmo dia. 70 times 7 the same day. A mesma pessoa. The same person. É só Deus, gente. It's only God. Então, qual que é a ação de Deus no nosso meio através do Espírito? So what's the action of God through the Holy Spirit? E claro que não é só isso, tem vários outros fatores. Obviously, there are other factors. Mas Deus, através do seu Espírito, está transformando o nosso coração. But God, through His Spirit, He's transforming our hearts A imagem e semelhança do Filho Jesus Cristo, to the image and likeness to the Son, Christ, para que a gente possa recuperar a semelhança que nós perdemos por causa do pecado, so we can get the likeness that we lost because of sin, nos tornando testemunhas de Jesus. making ourselves witness of Jesus. E deixa eu te falar, nós temos mais de 2000 anos, né, de lei, né, e da Torá, We have more than 2,000 years of the law para nos provar que o nosso esforço não é capaz de produzir um coração assim. to prove us that our own works and our own strengths are not able to produce a heart of flesh. E isso de forma nenhuma torna a lei ruim. É o que Paulo vai dizer. Por acaso a lei é ruim? De maneira nenhuma. And that doesn't make the law bad. Paul is going to say the law is not bad. O que é ruim é o nosso coração. What's bad is our heart. E aí Deus nos dá um novo coração, So God gives us a new heart. que a gente canta, dai-me um novo coração igual ao seu, meu mestre. And we sing, give me a new heart. Para que agora, com esse coração transformado, nós possamos obedecer à lei de Deus. So now with this transformed heart, we can obey the law of the Lord. Para que as nações olhem e falem, de fato, quem é como o Deus deles, que deseja tanta proximidade? So the other nations can look and say, who is like their God? Um povo que vive em tamanha unidade, em paixão e, né, se doa pela missão de Deus. A group of people that lives in such unity and gives themselves to the work of the Lord. De fato, só Deus pode produzir isso. In fact, it's true that only God can produce such thing Através do seu Espírito em nós. through His Spirit in us. Então, por que o autor coloca, né, batismo, ensino de batismos com a imposição de mãos? And the reason why the author puts baptism with the laying of hands Porque a imposição de mãos, como nós vimos, é o comunicar do Espírito. is that the laying of hands is the communication of the Spirit. Ou seja, se uma pessoa se arrependeu dos seus pecados, ela depositou sua fé em Deus e ela se batizou em Jesus Cristo, So if someone has repented of their sin, they got baptized and they want to receive the Holy Spirit, é responsabilidade da comunidade a transmissão do Espírito. it's the responsibility of the community to transfer the Holy Spirit. Porque sem o Espírito, aquele discípulo não vai conseguir obedecer às leis do Senhor, se tornar a imagem e semelhança de Jesus. Because without the Holy Spirit, that person cannot get transformed, receive the Spirit of the Lord. E é por isso que o autor de Hebreus está dizendo, em outras palavras, o que ele está dizendo? Gente, é impossível alguém se dizer discípulo de Jesus
So what the author of Hebrews is saying, it's impossible for someone to receive the Holy Spirit sem a ação direta do Espírito na vida daquele indivíduo. with the direct action of the Holy Spirit in their life. É por isso que Paulo se assusta, fala, como assim vocês só receberam o batismo de João Batista? That's why Paul gets shocked. He says, you only got the baptism of John the Baptist? Para que vocês vivam pelo Espírito, vocês precisam receber o Espírito. In order for you to live through the Spirit, you have to receive the Spirit. Então quero orar com você. So I want to pray with you guys. Eu tentei resumir o máximo que deu, porque a minha intenção era que nós tivéssemos um tempo aqui de oração. I summarized the best I can so we can have a moment of prayer. Mas eu queria te convidar, se você se batizou nas águas If you got baptized in the water e você não recebeu a imposição de mãos, eu quero orar com você, eu quero te pedir, se possível, que você venha aqui para frente. I want to pray with you and I ask you to come forward. E se você já recebeu, tudo bem, nós podemos orar, mas eu quero te convidar a ficar de pé. And if you receive, it's okay, but I would like you guys to get up. Acho que foi, né? Foi? E assim, gente, de forma nenhuma eu estou tentando resumir a ação do Espírito, apenas esse quesito, mas por questão do tempo, né, e pelo propósito, né, que nós estamos falando a respeito do Evangelho, é por isso que quando você for pregar para alguém, você precisa saber comunicar, falar, olha, você precisa de arrependimento, você precisa da fé em Deus, você precisa do batismo, mas só isso não é suficiente, porque você precisa da ação do Espírito no seu coração. Você precisa ter esse coração transformado, coração inclinado ao Senhor. E aí, como eu disse diversas vezes, o autor de Hebreus não está escrevendo uma carta para a liderança, ele está escrevendo uma carta para a igreja. Todos nós precisamos saber comunicar essas coisas e não só isso. Nós precisamos estar dispostos e preparados para, se alguém no seu trabalho quiser se batizar onde ela está, você já sabe, olha, eu não vou só te batizar nas águas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como eu vou orar e colocar as mãos sobre você, porque o Espírito que estava no Messias agora habita em mim e eu posso comunicá-lo através da imposição de mãos. É por isso que ele fala, olha, isso aqui é fundamental. Todo cristão precisa saber. Então, quero orar com você e pedir para que o Senhor nos capacite, né? Nós não tivemos tempo, mas não acredito que a visitação do Espírito é algo que acontece uma vez só. Nós temos nas Escrituras que existem visitações do Espírito, né? Os discípulos já tinham o Espírito Santo. Eles não estavam se convertendo, mas eles receberam um revestimento de poder do Espírito para aquela estação. Então eu quero orar, né? Se você está passando por uma situação nova, quero que, como igreja, na verdade, nós possamos orar para que o Espírito nos visite, para que nós sejamos uma comunidade revestida do poder do Espírito, onde nós não apenas professamos coisas boas, onde nós não apenas falamos, mas nós vivemos pela ação do Espírito que nos transforma e que nos dá um novo coração. Então quero orar com você. Jesus, nós queremos te agradecer pelo seu sacrifício. Muito obrigado porque o Senhor não mediu esforço, Jesus. O Senhor tomou uma forma humana, o Senhor caminhou no nosso meio cheio de graça, a glória de Deus tabernaculou no nosso meio, e nós vimos a face do Filho, do unigênito de Deus. Mas quero te agradecer também, Jesus, porque a sua morte e o seu sacrifício nos deu esse privilégio, nos deu esse dom, essa graça de receber o Espírito da vida. Como o Senhor disse, era bom que o Senhor fosse, porque dessa maneira nós receberíamos o Espírito de Deus habitando dentro de nós, transformando o nosso coração, para que nós pudéssemos ser testemunhas do Senhor, aonde quer que nós formos, para que nós possamos ser, Jesus, semelhança do Senhor, apontando para o único e Deus verdadeiro, apontando para o conhecimento do Senhor. Então, Espírito Santo, nós queremos te pedir, por favor, nos visita nessa manhã, nos capacita de novo. Jesus, nos relembra da nossa missão. Jesus, nos relembra que o alvo do Senhor, o objetivo do Senhor é para que nós possamos conhecê-lo, Jesus. E para que, assim como Paulo diz, nós possamos nos gastar, para que o Senhor encontre em nós um povo maduro, um povo cheio do Espírito, que não confia na carne, não confia nas suas próprias obras, mas depende do sacrifício do Filho e da ação do Espírito no nosso meio, que nos transforma para que nós sejamos a imagem do Senhor. Então nós queremos te pedir, nos relembre da nossa missão como igreja, não só na nossa igreja local, mas que toda a igreja global do Senhor, eles possam se lembrar disso, Jesus, para que todos nós, um único corpo, que fomos batizados no mesmo nome, no mesmo corpo e no mesmo Espírito,
nós possamos nos lembrar, Jesus, do desejo do Senhor de se fazer conhecido, do desejo do Senhor de habitar no nosso meio, e que nós sejamos testemunhas vivas da obra do Senhor, do desejo do Senhor. Nós queremos ser transformados, Jesus, para que nós possamos obedecê-lo, para que nós possamos glorificá-lo através das nossas vidas, das nossas falas, das nossas obras. Então nós queremos te pedir, Espírito Santo, por favor, nos capacita. Tira toda dureza de coração, toda mente cauterizada, Jesus, quebra nessa manhã, e que nós possamos, Jesus, ser transformados pelo Espírito de vida que habita em nós. É o que nós te pedimos, é o que nós desde já agradecemos no nome de Jesus. Nós queremos ter uma vida que ela é moldada, ela é ditada pelo Espírito do Senhor. Porque o seu Espírito, Jesus, testifica no nosso espírito. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos filhos do Senhor. E a nossa vida será vivida para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito sejam com todos. Quem crê diz? Amém. 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 Gente, até semana que vem. Deus abençoe. Mano. Tem que ver o que está acontecendo.